Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em João, capítulo 12, dos versículos 44 ao 50. E aqui Jesus resume todo um pronunciamento que ele vem fazendo ao longo aqui do capítulo 12, onde ele fala sobre as pessoas que estão com os olhos fechados, e inclusive menciona o profeta Isaías, aplica uma profecia de Isaías aqui ao seu contexto, aqueles homens que não queriam enxergá-lo, da maneira como ele era e como ele se apresentava. Antes disso, ele fala sobre o grão de trigo que deveria morrer, mencionando a sua própria morte e ressurreição, a chegada de um rei. Enfim, são todas as divisões aqui que existem nesse texto que precedem esse trecho que a igreja nos propõe para o dia de hoje. Trecho esse que começa com a Páscoa, né? Jesus ressuscitando Lázaro, enfim, aí ele lava os pés dos discípulos. Aí, chegando no versículo 44, Jesus resume tudo o que ele vem falando para aqueles homens que têm os seus olhos fechados, não querem acreditar nele, dizendo: olha, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas crê também naquele que me enviou. Quem me está vendo aquele que me enviou. E eu sou a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que crer em mim não viva mais na escuridão. E ele continua aqui no 47, dizendo que se alguém ouve o que ele diz e não se importa, ele mesmo não faz rejeição, porque ele não veio para rejeitar o mundo, mas para salvar. Mas que as pessoas deveriam saber que quem o rejeitasse estaria se recusando a aceitar o que ele dizia e, então, deliberadamente, ou seja, por opção própria, escolhendo a rejeição. Então Jesus não rejeita, mas aquele que não crê na sua palavra escolhe a rejeição. Ele era a palavra de carne, a palavra feita carne, né? E ele estava anunciando ele mesmo. Ele estava anunciando essa palavra de Deus feita gente, é o que ele vai falar no versículo 48. E não há nenhuma outra palavra além da dele. E que ele não faz nada por conta própria. Deus o enviou e deu uma ordem a ele sobre o que dizer e como dizer. E é exatamente o que ele estava fazendo. O mandamento dele de vida real e vida eterna. E ele termina dizendo que era tudo isso que ele tinha a dizer para aquelas pessoas. E o que o Pai dizia para ele, ele transmitia. Então veja que interessante, eu fiz um pequeno resumo aqui de tudo que Jesus vem falando para esses homens ao longo desse capítulo. Pessoas que não queriam enxergá-lo de fato como ele era e como ele se apresentava. E ele diz: olha, quem não quer acreditar em mim não é rejeitado. Por isso, eu não vim para rejeitar ninguém, eu vim para salvar as pessoas. Mas a pessoa, quando escolhe não acreditar em mim, também está escolhendo a rejeição. A rejeição não da parte de Cristo, mas a rejeição da parte da pessoa que faz essa opção. Então, Jesus aqui reafirma que, primeiro, ele era o Deus conhecido pelo povo de Israel, Deus mencionado no Antigo Testamento, que havia se feito gente para cumprir as suas normas, as suas leis, as suas determinações dadas ao povo, indicando um caminho, indicando como viver tudo aquilo, como Deus gostaria que os seres humanos vivessem. Então, toda vez que alguém questionar a você sobre os diferentes deuses da Bíblia, ou Jesus é bonzinho e o Deus do Antigo Testamento é malvado, você tenha pronta essa resposta na sua boca, né? Olha, Jesus, ele é a personificação daquele Deus. E o que ele fez é o que aquele e o que ele foi nada mais é do que a essência daquele Deus do Antigo Testamento, que muitos acusam de sanguinário, etc., né? Inclusive esquecendo-se de questões culturais da época, naquela antiguidade em que o relato do Antigo Testamento aconteceu. Mas que nós possamos estar então confiantes e conscientes de que tudo o que Jesus fez, o que ele foi, o que ele disse, não foi por conta própria, não foi palavra de um ser humano, não foi ação de um ser humano, mas é de fato Deus se tornando material, materializando aquilo que para ele é a norma, a conduta, a forma de se viver aqui neste mundo, o exemplo a ser seguido pela humanidade. Deus abençoe você, até amanhã.